Eu sei que muita gente ainda está com dúvida a respeito do indulto, como funciona o indulto do presidente Bolsonaro, né? Na verdade, o nome técnico correto é graça, mas até o próprio presidente colocou lá no seu decreto, né? Indulto entre aspas, porque é mais fácil da população compreender, né? Porque o indulto é para várias pessoas e a graça seria só para um indivíduo, né? Só para uma pessoa. Essa é a diferença principal deles, né? Mas muita gente ficou com dúvida. E aí, o que vai acontecer? Vale para o quê? O Daniel Silveira está elegível, né? O Supremo pode mudar essa decisão? Cabe alguém. E eu tenho notado uma certa, digamos assim, parcialidade da mídia, né? A mídia suja, a mídia imunda que faz parte desse sistema. Eles têm trazido especialistas só que discordam absurdamente do presidente Bolsonaro, né? Tem uns que dizem até que o presidente não tem competência para fazer um indulto, que foi algo ilegal, imoral, impessoal, não sei o que, confundem tudo, jogam lá e a mídia só mostra isso aí. E essa é uma das táticas sujas da mídia, né? Eu já falei para vocês de várias táticas que a mídia utiliza para manipular a sua opinião, e uma das táticas que ela usa é trazer somente especialistas que referendam o ponto de vista dela. E aí você tem aquela opinião de que todo mundo concorda com aquilo. Mas na verdade, eles foram lá e geralmente pegaram a minoria de especialistas, né, que concordam com aquilo ali, jogaram, fazem a massificação, né, fazem a distribuição uniformizada daquela informação, daquele ponto de vista, e você que está vendo TV, você que, né, não sai para buscar informação em outro lugar, tem a impressão de que aquilo ali é uma verdade absoluta e todo mundo concorda com aquilo, e se você não concordar, você vai ser o cara que vai ficar de fora, que vai ser zoado, então. E é assim, é uma tática muito suja, muito utilizada. E é isso que eles estão fazendo agora, salvo um ou outro veículo de comunicação. Eu fiz um vídeo passado agora, se eu não me engano ontem, e eu falei lá, né, para o pessoal que quisesse entender o que vai acontecer. Mas agora eu quero aprofundar, pessoal, com a opinião e os pensamentos e os ensinamentos daquele que talvez seja um dos maiores juristas vivos hoje no Brasil, né, o Dr. Ives Gandra. Até pela idade, né? Ele tem, se não me engano, 87, 88 anos, né? Então ele já viveu praticamente, sei lá, boa parte das mudanças, 90% das mudanças do ordenamento jurídico brasileiro. Ele já viveu, já participou, viu uma Constituição surgir, né? Viu uma Constituinte, uma Assembleia Constituinte ser formada. Então ele entende bastante, tá aí há muito tempo, é uma pessoa extremamente respeitada, já escreveu dezenas de livros e já participou de dezenas de outros. Quem fez faculdade de Direito, obviamente, conhece o Dr. Ives Gandra. E ele é uma pessoa extremamente respeitada, um jurista extremamente respeitado. Quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Porque geralmente ele fala com muito embasamento, citando jurisprudência, citando decisões anteriores, né? Então ele resolveu dar a opinião dele aqui sobre esse assunto, meus amigos. E pouquíssimos veículos de comunicação estão mostrando, tá? Você não vai ver, por exemplo, o Dr. Ives Gandra no Jornal Nacional, tá? Não vai ver de jeito nenhum, apesar dele ser o jurista, um dos juristas mais respeitados no Brasil. E pessoal, a opinião dele é muito importante, é uma opinião que foge do padrão que a imprensa vai mostrar, né? Eu já falei pra vocês o quanto é importante a gente fugir desse padrão que a imprensa mostra, porque se você quiser ter uma opinião formada de verdade, se você quiser entender o que tá acontecendo, você não pode ficar dependendo de Globo, Estadão, Folha, né? Universo Online, UOL. Você não pode ficar dependendo dessa galera antagonista, você tem que sair. Por isso, eu e o Gustavo Gari, a gente criou um curso, tá aqui embaixo. Você pode baixar o e-book. Chama Propagador da Reverdade. O link tá aqui embaixo na descrição e também tá nesse izinho aqui em cima. E esse curso vai te ensinar, para você se tornar um propagador da verdade, vai ensinar você a se preparar, os equipamentos que você tem que usar, né? A primeira parte do curso, o e-book, tem um valor bem simbólico para todo mundo poder adquirir a primeira parte, mas a gente vai expandir bastante e vai inclusive aumentar fazendo cursos também de posicionamentos políticos mais complexos, né? Então você pode começar adquirindo e-book, você vai estar entrando num universo que vai te preparar para você se tornar um propagador da verdade, porque convenhamos, a gente sabe que futuramente muita gente vai estar silenciada, inclusive nós, eu e o Gustavo Gaia, então nós precisamos do máximo de pessoas possível espalhando a verdade por aí para furar o bloqueio da imprensa. A verdade é essa, meus amigos. Então, baixa o e-book, junte-se a nós nessa. E agora já vamos para a opinião do nosso querido Ives Gandra aqui. Pessoal, já vou começar mostrando esse pronunciamento dele aqui. Tem pouco mais de 1 minuto e meio. E vocês vão entender o que ele está falando. Vamos lá. E naquela decisão, alguns pontos ficaram claros. Primeiro, poder absoluto do presidente. Não pode haver restrição. Não há restrição na Constituição. Segundo, pode ser dado durante o processo, mesmo antes do trânsito em julgado. E terceiro lugar, o que é importante, quando se concede a pena maior, automaticamente todas as penas menores serão afastadas. Quais foram as penas aplicadas? Prisão, ineligibilidade, multa. Como são penas menores do que a perda de liberdade, que é bem maior que um cidadão tem, a meu ver, entendo que tudo caiu por terra com o indulto do presidente da República. Se o
Vamos lá. O que ele tá falando aqui, né, pessoal, que obviamente o indulto é um poder absoluto do presidente e que principalmente a pena maior, que é a perda de liberdade, vai cair. Se ela cair, as penas menores, segundo o próprio Alexandre de Moraes, caem também. Segundo o brilhante ministro Alexandre de Moraes, caem também, ok? E isso inclui, inclusive, as penas restritivas de direitos políticos. Então, pela opinião do próprio Alexandre de Moraes, em acórdão recente, né, se eu não me engano foi a ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5874, se eu não me engano, preciso conferir. Mas foi num acordo recente edido pelo ministro Alexandre de Moraes, se a pena maior cai, a menor cai. Então, como a pena privativa de liberdade, que é a pena de prisão, é maior do que a pena de restritiva de direitos políticos, duas caíram. Então, o presidente, Senado, o Daniel Silveira está apto a concorrer ao Senado. Se o Supremo vier a contestar, teria que mudar a própria jurisprudência. Isso aqui é excelente, meus amigos. Olha o que ele fala. Se o Supremo vier a contestar a decisão do presidente Bolsonaro, ele teria que mudar a própria jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência é um conjunto de decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, né, sobre determinado assunto. Então, como os casos às vezes chegam casos parecidos, né? Obviamente os casos se repetem na sociedade. Aí ele vai e julga, né? Indulto de tal forma. Uma vez um presidente concedeu indulto, a gente precisa julgar. Eles julgaram e decidiram isso. Então eles não podem, por exemplo, decidir de um jeito para um indulto de um presidente passado, como o Temer, que é esse caso, e decidir de outro jeito para o Bolsonaro. Eles já decidiram que a competência ali é absoluta e restrita e o próprio presidente decide inclusive a extensão, né? É isso que o Ives Gandra está falando aqui. Então, se o presidente decide até a extensão, ele pode decidir que a extensão engloba, como ele decidiu no decreto, os direitos políticos do Daniel Silveira. A verdade é essa, e não cabe ao Supremo contestar. Se o Supremo contestar, o Supremo vai estar invadindo, vai estar discordando do próprio Supremo. E isso cria insegurança jurídica, né? E os próprios militares, né? O general Heleno e ontem o presidente do Clube Militar também disse que não é saudável criar uma insegurança jurídica agora no Brasil. E estaria reescrevendo a Constituição, porque a Constituição é muito clara. Indulto é competência exclusiva do presidente da República, não é da competência suprema dizer pode dar para fulano, não pode dar para ciclano. O que vale dizer, o Supremo ele pode decidir condenar, mas quem pode indultar exclusivamente é o presidente da República. Excelente, isso aqui não precisa dizer mais nada, né? Tem as competências exclusivas ali. Por exemplo, o presidente não pode condenar ninguém, o presidente não pode fazer um decreto colocando uma pessoa na cadeia, né? Não no estado normal de direito. E também, da mesma forma, o Supremo não pode decidir sobre um indulto. Quem decide sobre o indulto é o presidente da República. Vamos lá, pessoal, tem algumas coisas interessantes aqui. A Record aqui, acho que foi uma das poucas que escutou o Ives Gandra. Então, tem umas coisas interessantes que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá, ó. É isso aqui. O perdão do presidente vale inclusive para a pena que deixa o deputado inelegível por 8 anos? Sim, decisão do Supremo sobre o decreto de Temer, o próprio Alexandre de Moraes diz que não necessariamente somente a pena maior tem de ser indultada. Segundo ele, poderiam ser indultadas todas as penas que são menores, o que é mais grave, né? Ele não pode ser deputado ou ficar preso. Se ele está livre da prisão, diz o Alexandre naquela votação que as penas menores também têm que ser afastadas. Em direito, há uma frase muito simples que todo advogado sabe: quem pode o mais, pode o menos. Foi o que disse o Alexandre naquele outro julgamento, e que todas as penas menores seriam afastadas. No caso de Silveira, quem pode mais quer ficar livre da prisão, pode o menos quer continuar sendo elegível. Excelente esse posicionamento aqui, não tem como ser mais claro, viu, pessoal? Então vambora, que isso aqui não tem mais conversa não, viu? Se o Alexandre de Moraes quiser contestar, isso aqui vai estar contestando a si mesmo. E vamos lá, pessoal, tem uma parte aqui interessante, aqui foi na Jovem Pan, né? Que ele reverberam também essa declaração do Ives Gandra, né? Diz que indulto é competência absoluta de Bolsonaro e não se discute. Mas tem essa parte final aqui que é muito interessante, vamos lá. O jurista também avaliou a possibilidade de um conflito entre o poder executivo e o judiciário, ou seja, entre o Bolsonaro e o pessoal do Supremo que quer manter o Daniel preso, né? Caso eles queiram manter o Daniel preso desrespeitando o decreto do Bolsonaro. Caso haja um impasse em torno do entendimento, segundo ele, caso o conflito seja evidente, caberia às Forças Armadas a definição de determinar ou não a prisão do deputado. Se o presidente recorresse, ele não poderia comandar as Forças Armadas, não poderia ser o ministro da Defesa, mas as Forças Armadas, que é uma instituição do Estado, iria para repor só esse ponto e diria: o deputado não poderá ser preso, sem instituição do poder, sem tirar competência nenhuma dos poderes. Acrescentou, afirmando este convencido de que não vamos chegar a esse ponto. Ele está sendo bem claro aqui, né? Nesse caso, se o judiciário insistir
em atravancar, em impedir a atuação de prerrogativa exclusiva do presidente, segundo a própria Constituição, as Forças Armadas podem interferir naquele... Isso não é intervenção militar, viu, pessoal? Que fique bem claro aí. Tem muita gente achando que é uma intervenção militar. Não, as Forças Armadas vão lá e interferem naquele ponto diretamente, né? Dispõem sobre aquele ponto diretamente e específico, né? Não é tanque na rua, não. É literalmente as Forças Armadas falando, olha, a palavra final, segundo a Constituição, é nossa, e o deputado tem que continuar... aí eles decidem, né? O deputado continua preso ou continua solto. Aqui, como é óbvio que eles vão seguir a Constituição, eles vão ter que entender pela validação do decreto do presidente que concede o indulto ao Daniel Silveira. E aqui um finalzinho pra vocês, pessoal. Ai, aqui é muito triste, viu? Porque a gente tem que ver, coitado, um ministro igual o Luiz... igual o Ives Gandra... ter que conversar com José Eduardo Cardoso, né, que foi o ministro da Justiça na Dilma, o advogado da Dilma durante o julgamento do Mensalão, disse que o Mensalão é um golpe. E vou mostrar pra vocês aqui, só um pedacinho. O vídeo ficou longo, mas esse pedacinho aqui eu tive que mostrar, não consegui. Vamos lá. Indultado, isso era uma regra que não se dirigia a ele por ser um aliado da presidente, mas era uma regra geral. O presidente Jair Bolsonaro não deu indulto, ele deu graça. Coisa que nunca foi feita pelos governos do PT. Ele tá bravo porque o presidente deu graça ao invés de indulto, né? Porque o PT só dava indulto. E daí? O que tem a ver? Aliás, o indulto do PT era pior, porque ele dava um indulto genérico, porque ele ficava sem graça de dar uma graça, né? Porque a graça é específica. Ele dava um indulto genérico pra soltar os amigos dele e acabava soltando um monte de presidiário junto. Então era muito pior, porque eles queriam disfarçar que queriam soltar os amigos, né? E aí davam um indulto e soltavam um monte de presidiário junto só pra poder soltar os amigos. O presidente Bolsonaro não. Em vez de dar um indulto genérico, falou, não, o erro tá ali com o Daniel Silveira. Acabou. Como o seu político disse, esse está dissolvido, esse não paga multas, este isto, este aquilo. Ou seja, isto é individualizar. E sem razão jurídica, sem nenhuma base para que pudesse fazer isso. Imoral, a meu ver, incondicional, ofende o princípio da impessoalidade e, claro, indiscutível desvio de finalidade. E ao fazer isso, respondendo a tua pergunta, Jair Bolsonaro, mais uma vez, mostra sua espada para o poder judiciário. Mostra sua espada contra as instituições. Declara guerra ao Estado Democrático de Direito, quando o judiciário tem as... Tadinho do Ives Gandra, olha aqui, gente, 86, quase 90 anos, tendo que escutar um fanfarrão desse. Olha a carinha dele, eu fico até com dó, né? E o cara falando um monte de idiotice aqui, impessoalidade, um cara ser a vítima e o juiz num julgamento não ofende a impessoalidade não, viu? É um presidente corrigindo a injustiça que ofende. Soberania para afirmar o que é legal e o que é ilegal neste país. Mais uma vez, Jair Bolsonaro, a meu juízo, com todas as venhas, tenta arregimentar situações para passar por cima das instituições, com a situação que ele sempre defendeu na vida. Ele disse que ele sempre, já como deputado, dizia, e eu ouvi da tribuna, que ele defende os golpes de Estado, defende as ditaduras, defende os torturadores. E, portanto, agora está sendo coerente com o seu passado. Desafia o judiciário, como já desafiou o legislativo. Desafia a Constituição, que jurou cumprir quando tomou posse. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida. Esse é um ato de arbítrio do presidente Jair Bolsonaro, que declara guerra às nossas instituições, que declara guerra à nossa Constituição e, clamorosamente, com todas as vezes, eu me amigo, sincero amigo, tantos anos, e desandamentos. É um decreto de graça. E nós nunca no PT fizemos a graça de nenhum aliado. Fizemos indultos, regras gerais, tem aplicado-se a todos os presos na época de Natal. Doutor Ives Gandra, o presidente... Muita conversa fiada, né? Você vê que mais uma vez eles tentam sustentar essa narrativa de crise institucional, como se o presidente estivesse criando uma crise institucional ou atacando a democracia, né? Agora, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe quem que abriu inquérito ilegal, inconstitucional, quem que fez todas as, digamos assim, as arbitrariedades jurídicas para chegar ao ponto que a gente chegou, né? E aqui você tá falando do Eduardo Cardoso e falando de ferir as instituições, né? A gente tem que lembrar que o partido dele, o PT, comprou o Congresso, né? E chegou a colocar 9, se não me engano, 9 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal eram petistas, né? O cara comprou o Congresso e tá aqui falando de interferir nos poderes. É brincadeira, no Mensalão, viu? O escândalo do Mensalão. Aí, tadinho do ministro do Ives Gandra, tá aqui. Vai dar uma respostinha rapidinho aqui pra ele, pra acabar com ele, rapidinho, viu? Vamos lá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro mostrou a espada ao Poder Judiciário? Diz para o Judiciário que a caneta dele tem mais tinta? Não, eu tenho a impressão que não foi apenas o exercício de um direito, porque na próprio decreto ele põe entre parênteses que é um indulto, porque na verdade a graça não é senão o recurso do indulto. A expressão indulto, que se interpreta como sendo de alguém coletividade, não é necessariamente para ser dado em coletividade, e nem que necessariamente tem que ser no Natal. Essas disposições não estão na Constituição. O inciso 12 garante a concessão
do indulto. Basta dizer que ele pode consultar ou não os colegiados que entender e não é obrigado a seguir aquilo que eventuais pessoas consultadas venham a contrariar o que ele pretende fazer. Que vale dizer, na minha interpretação, o professor Zé Eduardo é um professor de direito administrativo, eu sou professor de direito constitucional. Eu entendo que as Depois dele dar aula no Eduardo Cardoso, ele ainda lembra: olha, Eduardo, você é o professor Eduardo é um professor de direito administrativo, eu sou um professor de direito constitucional. E a matéria tratada aqui é matéria constitucional, né? Então, tipo assim, o que você tá falando? Fica quieto aí que você não entende nada. palavras na Constituição têm uma determinada densidade. Não há palavras inúteis na Constituição. E quando há exceções, quando há explicitações dentro do princípio, isso deve constar da Constituição para que isso possa ser explicitado em lei ordinária. Então, pessoal, excelente, né? Aqui a gente viu uma pessoa falando com narrativas e aqui a gente viu uma pessoa falando com conhecimento técnico, com experiência, com bagagem, né? Com conhecimento da Constituição, né? 87 anos, muita experiência, muito lustro, citando os artigos aqui de cabeça, né? Citando os acórdãos de cabeça nas outras entrevistas. Então, não é muito difícil saber qual lado tá certo aqui nessa situação, né? Como já disse antes, se o Supremo quiser discutir com ele, vai ter que discutir com o próprio Supremo, porque a decisão na qual o Ives Gandra fala aqui são decisões do Supremo. Mas ainda vai dar muito pano pra manga e eu tô curioso para saber se o Supremo realmente vai querer causar essa insegurança jurídica e esse desafio à Constituição e mais uma vez interferir no poder que é prerrogativa constitucional do presidente da República. Pessoal, obrigado quem acompanhou, curta, se inscreva, compartilha, o vídeo ficou grande, mas informação, quando é boa, às vezes a gente não tem como passar ela correndo não. Não esqueça de baixar o e-book. Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.